A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que maravilha! Estamos aqui para mais uma aula de teologia, do curso básico de teologia, e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa terceira disciplina. Já é a última aula, né, dessa disciplina, que nós estamos estudando sobre teontologia, a doutrina de Deus. Estamos falando sobre Deus e os seus atributos. Nós já tivemos 3 aulas, né, sobre essa disciplina, são 4 aulas, e nós hoje teremos a nossa última aula desta disciplina. Lembrando que nós temos aí mais 17 disciplinas pela frente. Não desista. Estou grato a Deus por você estar aqui comigo assistindo este vídeo. Se você está assistindo essa aula, é porque você ainda não quis desistir, está persistindo em buscar conhecimento e persistindo em buscar graça da parte de Deus. E eu tenho um enorme prazer em poder ser o seu professor, em estar contribuindo para o seu crescimento no conhecimento, porque na graça, aí depende de você. Mas o que estiver ao nosso alcance para que você cresça no conhecimento da Bíblia Sagrada, no conhecimento sobre as coisas da Palavra de Deus, nós estamos aqui para lhe ajudar. Estou muito grato a Deus por poder fazer parte da sua vida de estudo da Palavra de Deus. E juntos estamos crescendo e aprendendo. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de sábado passado, ou de sexta-feira, né, da semana passada, e nós paramos exatamente onde nós iríamos iniciar sobre a Trindade. Nós vamos falar hoje sobre a Trindade, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa interessante, muita coisa boa, principalmente sobre um assunto tão importante como esse que nós iremos tratar hoje. Então, nós vamos aprender, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui para o nosso estudo e iremos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos aqui. Isso aí. Pronto. Está aqui, né? Vamos falar um pouco sobre a Trindade. A Trindade. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista às aulas anteriores e assim você possa estar assistindo essa última aula. É importante que você assista às aulas anteriores, faça as suas anotações, tá bom? Se tiver dúvidas, estamos à sua disposição para tirar estas dúvidas, para pesquisar junto com você sobre assuntos tão importantes como este, que é a doutrina de Deus, ou a doutrina sobre Deus, que é a teontologia, tá bom? Então, nós estamos aqui é a doutrina da Trindade. Com certeza você já viu aí, né, muito falar sobre a Trindade, que é constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós iremos discutir, né, exatamente dentro da visão do pentecostalismo clássico, que é essa doutrina que nós acreditamos da Trindade. Nós cremos na existência da Trindade, ou seja, nós somos trinitarianos, né? Nós não somos unicistas, mas somos trinitarianos, mas cremos na unidade de Deus, ou seja, Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas. Nós iremos ver isso mais detalhado nos slides que virão aí, né? Para a gente poder compreender melhor aí a palavra de Deus. Então, vamos lá. Aqui está sendo compartilhada a nossa tela. Uma pergunta muito clássica, né, que é feita é como Deus pode ser
três pessoas, porém um só Deus. Eu quero dizer a você, meu querido aluno, minha querida aluna, que existem grupos teológicos que não acreditam na Trindade, existem segmentos religiosos que não acreditam na Trindade, e eles usam até mesmo a Bíblia para dar respaldo à vontade, à ideia deles de que não existe a Trindade. Mas nós iremos partir do pressuposto teológico que nós cremos de que existe sim a Trindade, e nós vamos mostrar aqui alguns argumentos que envolvem a questão da Trindade e a comprovação da sua existência, tá bom? Então, geralmente nós vemos muito isso. Qual é a pergunta, né? Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Isso é um assunto bem complexo que ele já vem sendo discutido há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, tá bom? Não é agora que ele será solucionado. Sempre você vai encontrar pessoas com novas teorias sobre a questão de Deus. Mas nós cremos que só existe um Deus, mas que subsiste em três pessoas. Ele é um assunto tão complexo que Agostinho, né? Agostinho, um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos que existiu, nós vamos estudar sobre ele na disciplina História da Igreja, nós vamos estudar sobre ele, tá bom? Nasceu em 354 e morreu em 430, aproximadamente, são essas datas, né? Mais ou menos esse período que ele escreveu: quem negar a Trindade corre o risco de perder a salvação, mas quem aceitar e tentar entendê-la corre o risco de perder a mente. Foi Agostinho quem disse exatamente sobre isso, né? Olha a veracidade das palavras de Agostinho, né? Quem negar a Trindade corre o risco de perder a salvação, mas quem aceitar e tentar entendê-la corre o risco de perder a mente, né? Porque, na realidade, esta questão de crer que existe um só Deus, mas que subsiste em três pessoas, e que essas três pessoas são consideradas Deus, mas não são três deuses, mas são três pessoas em uma divindade, é bem complicada de se compreender com a racionalidade humana, né? Então, Agostinho já trazia essa complexidade, né? Agostinho já trazia essa complexidade nos seus assuntos teológicos no decorrer da sua vida. Aí, Weiner Grunder, também um grande teólogo, também diz: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe só um Deus. Parece assim meio esquisito, né? Porque nós não temos vários deuses, nós temos um Deus só que subsiste em três pessoas, e que essas três pessoas também têm a essência divina, mas não são considerados deuses no sentido como questão idólatra, como nós vamos ver na questão do judaísmo, que o judaísmo ele diz que todos aqueles que adoram a Trindade são idólatras, né? Mas nós vamos compreender aí um pouquinho mais sobre essa visão judaica sobre a Trindade. Então, Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. Existe um só Deus, ou existe só um Deus. Foi esse grande teólogo aqui, que no decorrer da vida acadêmica dos irmãos, os irmãos vão estar adquirindo livros, vão estar adquirindo fontes, e os irmãos vão conseguir saber quem é exatamente esse teólogo. Também um outro teólogo, né, no livro Teologia Sistemática, da página 86, Louis Berkhof, né? Eu acho que eu tenho ele aí, se eu não me engano,
eu tenho esse livro, mas aí está no meio desses livros aqui, depois eu pego para os irmãos poderem ver. Ele diz: sem a Trindade, não pode haver religião no real sentido da palavra, nem oração, nem comunhão pessoal, nem entrega confiante, nem confiante esperança. São teólogos que defendem a questão da Trindade, da existência da Trindade. Um só Deus, mas que subsiste em três pessoas. Um só Deus, mas que subsiste em três pessoas. Então vamos avançando um pouco mais aqui. Atanásio de Alexandria, também um dos pais da igreja, foi ele colocou um credo que é conhecido até hoje como o credo de Atanásio. Ele, há muitos anos atrás, ele escreveu e defendeu sobre a Trindade. É a maior pronúncia sobre a Trindade que nós temos depois do Colégio Apostólico, que é exatamente Atanásio de Alexandria. Ele diz aqui, né? O credo de Atanásio, subscrito pelos três principais ramos da igreja cristã, é geralmente atribuído a Atanásio, bispo de Alexandria. Mas estudiosos do assunto conferem a ele a data posterior, ou seja, século IV e século V. Né? Sua forma final teria sido alcançada apenas no século VIII. O texto grego mais antigo deste credo provém de um sermão de Cesário, no início do século IV. O credo de Atanásio, com 40 artigos, é tão longo quanto um credo, mas é considerado um majestoso e único monumento da fé imutável de toda a Igreja quanto aos grandes mistérios da divindade, da trindade da pessoa em um só Deus e a dualidade da natureza de um único Cristo. Nesse credo que nós iremos ver qual foi, ficou na história, né? Este credo, este estudo, esta argumentação, né, de Atanásio, ficou na história registrado como a maior defesa sobre a Trindade e a maior defesa sobre as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Então, nós vamos ver aqui o credo que marcou a história para defender a existência da Trindade. Sobre a Trindade, né? Atanásio de Alexandria, o credo de Atanásio, ele escreve: uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Igual a glória, coeterna a majestade, qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, não há três deuses, porém, um único Deus. É o grande mistério da Trindade, que Atanásio defendeu ao longo da sua vida, tentando ali também explicar sobre este grande mistério da Trindade. Ou seja, não são três deuses, mas os três têm a sua divindade de igualdade, a uma divindade de igualdade, a uma divindade que diz respeito a Deus. Ou seja, assim o Pai e o Filho, assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, todavia não há três deuses, porém um único Deus, uma única essência divina, mas que subsiste em três pessoas. Se procurar entender, perderemos a mente. Se negar, podemos perder a salvação. Né? É realmente
é um negócio meio difícil de se compreender, mas majestoso de se viver, em saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali a serviço da igreja, e a igreja está a serviço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos aqui. Trindade na teologia. Consideração. Há somente um Deus em essência, mas que este Deus subsiste em três pessoas distintas. Vamos aqui, separei aqui, né? Separei a essência, né? O que é essência? Uma mesma natureza, absoluta, completa, perfeita, um único Deus, uma única substância, é essência. A divindade possui uma essência. E o que é esta essência? É uma mesma natureza, absoluta, completa, perfeita, um único Deus, uma única substância. O que é a substância? Distinto de três formas de manifestações. Ele é três sem deixar de ser um. Ele é três sem deixar de ser um. São argumentações sobre a questão da trindade. Trindade na teologia, a trindade na ontológica. Cada palavra... Lembra daquela aula que nós tivemos? Que fala sobre as palavrinhas difíceis? Né? Antropomorfismo, antropopatia. Tem aqui mais essa daqui, tá bom? Vai aprendendo aí, que é até difícil até de pronunciar, né? Ontológica, que é a essência. Existe absoluta igualdade de essência. Não há um menor e um maior. Não existe isso dentro da Trindade. Não existe o Deus é grandão, como tem um segmento teológico aí que diz que Deus ele é grandão, né? O Filho é um pouquinho menor e o Espírito Santo é como se fosse o irmão mais novo, né? Então, há esta diferenciação para esse segmento teológico. Mas nós vemos pelas Escrituras que existe absoluta igualdade de essência. Não existe subordinação. Não é que eles sejam insubordinados. Cada um trabalha por conta, cada um trabalha por si, cada um faz o que quer. Não. Eles trabalham de forma harmônica. Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham de forma em harmonia a favor da humanidade, da salvação, da redenção da humanidade. Existem características próprias de cada pessoa. Paternidade, pai, o único que gera. Filiação, o filho, né, que foi gerado. Filho, Jesus, que foi gerado, mas ele não foi gerado na eternidade. Na eternidade ele já existia. Foi gerado como filho, tá bom? Só para deixar clara aí a expressão gerado aqui. Processão, que é o Espírito Santo, procede, soprado, inspirado. Todos esses são uma pessoa. E nós vamos ver que na questão do Espírito Santo existe uma denominação, existe um segmento teológico que não afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, mas sim que ele é uma força, uma energia, um vento, um assopro, uma influência, né, que exerce sobre as pessoas, que mais negam ele como pessoa. Então, a trindade econômica, né, em questão do trabalho, né? Como a trindade age, trabalha. Há uma ordem como Deus trabalha. Deus é um Deus organizado e ele trabalha de forma organizada. O Filho se subordina ao Pai e o Espírito Santo se subordina ao Filho em função, não em essência. Quando nós olhamos a Bíblia de uma forma mais minuciosa, nós podemos encontrar as ações de cada uma das divindades, de cada uma
das pessoas que constituem essa divindade, as ações dela no decorrer da história. Nós fomos ler Gênesis, nós vemos o tratado de Deus para Gênesis, nós vamos ler os profetas, nós vemos o Espírito Santo agindo na vida dos profetas, Deus trabalhando na vida dos profetas, nós vamos ler os evangelhos, né, que ali também é Antigo Testamento, foi colocado como Novo Testamento para a questão de organização dos livros da Bíblia. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, nós falamos sobre isso em aulas anteriores. Mateus, Marcos, Lucas e João, o contexto social, histórico, cultural ali, é exatamente sobre a lei, o período do Antigo Testamento. Então, nós vemos a atuação do Filho, né? E na atuação do Filho, nós vemos a atuação do Espírito Santo. Ou seja, trabalham de conformidade e cada um tem o seu período, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de trabalhar. Ninguém contradiz ninguém, todos trabalham de forma harmônica, né? Na criação, o Pai, o que cria e o que gera, Filho é a palavra de Deus, o Espírito Santo, o ponto de contato com a matéria. Ou seja, nós vemos o quê? O Pai falando, haja luz, é a palavra, o Filho executando e o Espírito Santo trazendo esta comunhão entre a matéria, aquilo que foi criado para Deus, fazendo esta ligação do aquilo que foi criado para com Deus. Na redenção, né, como nós vemos lá em Gênesis 1:1, João 1:1, né? Na redenção, o Pai nos elege, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa questão de eleição, predestinação, somos eleitos, somos predestinados ou não, né? Essa questão bem polêmica aí sobre a questão da salvação. Mas, de princípio, nós entendemos que o Pai nos elege, o Filho é o mediador pelo seu sangue e o Espírito Santo é quem santifica, é quem separa, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que cada pessoa da divindade tem a sua funcionalidade, tem a sua função. Trabalham de forma harmônica, trabalham de forma coerente entre eles, né? Eles, vamos dizer assim na nossa linguagem, né? Eles se entendem. Eles se entendem. Eles sabem como trabalhar de forma harmônica. Bom, aqui nós temos aqui um resumo bíblico sobre a Trindade. Há só um Deus. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Esta é a argumentação trinitariana, né? Beber uma água aqui na garrafa mesmo, porque no copo não tá dando não. Hoje eu tô bebendo muita água. Tá um calor enorme aqui. Parece que o sol só tá por aqui, né? Tá muito quente. Mas a argumentação trinitariana que crê na Trindade é exatamente essa. Há um só Deus. Deus subsiste em 3 pessoas, cada pessoa plenamente Deus, sem ser 3 deuses. É o mistério da Trindade. É o mistério da Trindade. Bom, vamos partir agora por algo mais aprofundado, né? Sobre a questão da Trindade. Porque o conceito de Trindade, ele é entendido apenas para aqueles que têm o seu segmento do pentecostalismo clássico. Geralmente, os movimentos pentecostais acreditam na Trindade. Mas os movimentos um pouco mais conservadores, no sentido que não creem muito no batismo com o Espírito Santo, não acreditam em dons espirituais, geralmente eles defendem que não existe a Trindade. Entre eles, nós podemos dizer que os judeus também, eles não acreditam na Trindade, e eles possuem até uma argumentação dentro de Deuteronômio,
capítulo 6, versículo 4, que é o famoso Shemar Israel, né? Que é exatamente a citação máxima, a máxima do credo judaico, né? Para eles não existem trindade, não, Deus não é para eles Deus não é três pessoas, Deus é uma pessoa só, que exatamente por causa da expressão que eles utilizam de Deuteronômio 6, 4. Então, Deuteronômio 6, 4 está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Shemar Israel Adonai, Elohenu Adonai Echad. Esta é a expressão, Shemar Israel Adonai, Elohenu Adonai Echad. É a expressão hebraica. E o que eles usam para falar que é exatamente Deus é um, que não existe a trindade? É exatamente por causa dessa palavrinha bem aqui, ó, que ela é a palavra um. Tá vendo aqui? Eu vou até deixar aqui ó, de vermelho, tá? E vou passar aqui ó, o riscozinho embaixo. Errad, né? O CH tem som de 2 R's no hebraico, tá bom? Então, para o judeu não existe trindade. Não existe trindade exatamente por causa dessa palavra, errad, que, segundo a informação, né, que significa Deus é um. Só que a Bíblia ela faz algumas distinções sobre isso, né? Aqui, ó, segundo informações, a palavra único ou um, que é a tradução da palavra errad, né? Em algumas passagens bíblicas corresponde à palavra hebraica errad, lê-se errad, né, com 2 R's, que se refere a uma substância ou unidade composta, plural. Né? Ou seja, quando eu digo que Deus é um, que nem aqui, né? Que o hebraico se lê da direita para a esquerda, então, Shemar Israel Adonai Lehenu Echad, né? Significa exatamente que Deus é um, né? Ou seja, o Senhor é único, o Senhor é um. Mas este um, né, essa interpretação errada, significa que ela é uma unidade composta ou plural, ou seja, nos faz entender exatamente que ali existe uma questão da trindade. Existe uma outra palavra também, que é o famoso Elohim, né? Esse in no hebraico, esse Elohim no hebraico, esse in é exatamente o plural. Se for traduzido ele ao pé da letra, significa deuses, né? Então, nós encontramos um conjunto de elementos que formam uma unidade composta, enquanto que para se referir a uma substância ou uma unidade simples, o hebraico ele é rico, irmãos, né? Uma unidade simples, ou seja, o singular, no nosso português seria o singular, né? Ou absoluta, utiliza-se a palavra yahid, né? Lê-se yahid, que significa único. Ou seja, o texto hebraico, ele não utiliza esta palavra, yahid, tá vendo aqui? Ele não utiliza essa palavra. Ele utiliza errad, né? Ele utiliza errad. No Shemar Israel, em Deuteronômio 6, 4, ele utiliza exatamente o errad. O errad significa unidade composta, plural, nos fazendo entender que a trindade está ali embutido dentro do Shemar Israel, né? Ou seja, até eu não entendo muito por que os judeus não têm este conhecimento desta pequena particularidade da singularidade da palavra errad e não yahid, né? Aqui eu coloquei mais algumas informações, tá? Errad aqui, ó. Errad. Nós vemos o quê? Nós vemos a diferença de aplicações entre algumas palavras hebraicas para se referir sobre a trindade, tá?
Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma. O texto hebraico está lá, errad, né? Uma carne, unidade composta. Ou seja, homem, mulher serão errad, ou seja, serão uma. Então, se é uma, mas tem quantas pessoas? Duas, né? Duas pessoas que se tornam uma. Até porque também dentro do judaísmo essa questão de se tornar uma entre homem e mulher não é vista como é vista dentro da nossa cultura, né? Ele é vista exatamente quando o homem e a mulher têm filhos, ou seja, existe substância minha, substância da minha esposa, né, no nosso filho, na nossa filha, ou seja, nós somos um no nosso filho, ou seja, há DNA meu e há o DNA dela no filho, na filha. Então, ali sim é a unidade do casal, né, na mentalidade um pouco mais cultural da questão judaica. Mas em Jeremias, capítulo 6, versículo 26, nós temos um exemplo do uso da palavra Yahid, né? Que é exatamente, Jeremias capítulo 6, versículo 26, ele diz: ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, Olha a expressão hebraica. Eu sei que aqui é um curso básico de teologia, mas quando eu disse para você que nosso curso básico de teologia, ele não é tão básico assim, que ele vai se aprofundar um pouquinho mais, nas águas um pouquinho mais profundas, é exatamente sobre isso aqui que eu estou falando. Isso daqui você não encontra em nenhum curso básico do Brasil, você não encontra isso aqui, né? Essas explicações você não encontra. Então, isso aqui é exclusivo para os alunos deste curso, tá bom? Todos os nossos alunos, ele possui esse mesmo conteúdo. Então, Jeremias capítulo 6, versículo 26, nós vemos que a expressão filho único, ele aparece exatamente aqui, Yahid, né? Em pranto de grande amargura, unidade simples, ou seja, filho único, é o único filho, né? Aquele casal tem um filho Yahid, um filho único, né? Então, está aí a expressão para unidade única. O texto hebraico não usa Yahid, o texto hebraico usa Yahad, né? Errad, melhor dizendo. Errad é unidade composta dentro da questão trinitariana. Então, em Amós, capítulo 8, versículo 4, está lá: e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um luto por um filho único. Mais uma vez, o texto hebraico faz distinção da pluralidade, né, errad, para a unicidade, que é Yahid, né? Ou seja, filho único, em seu fim como dia de amargura, unidade simples. Provérbios 4:3 também está dizendo: quando eu era filho aos pés de meu pai, tenro e único. Olha lá a palavra, se nós formos olhar no texto hebraico, está lá a palavra Yahid, né? Em estima diante de minha mãe, unidade simples. Então, nós encontramos esta diferença dentro do contexto hebraico, dentro da mentalidade da cultura hebraica, para se referir à Trindade. Você nunca vai encontrar aí um judeu, pelo menos os mais ortodoxos, não os judeus messiânicos, porque os judeus messiânicos, eles acreditam na Trindade, né? Eles acreditam que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os judeus mais conservadores, eles não acreditam, eles são unicistas, eles não acreditam que o Deus ele subsiste em três pessoas, que não são três deuses, mas que todas essas pessoas têm a essência da divindade, né? Então, eles dizem que nós somos idólatras, né? Que nós não servimos a Deus verdadeiramente, exatamente por causa dessa interpretação do Shemar Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, ou seja,
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, fica aí essa pequena diferença entre o Erhad, que é uma unidade composta, plural, para o Yahid, que é a unidade simples, né, que é aquela unidade mesmo, uma única pessoa. Como nós vimos aí no texto, nos textos de Gênesis 2, 24 e Números 13, 23, que fala sobre a unidade composta, e Jeremias 6, 26, Amós 8, 10, Provérbios 4, 3, que fala sobre a unidade simples. Esta pequena diferença e essa pequena curiosidade do texto hebraico para nossa compreensão e para a defesa do trinitarianos, né? Para a defesa daqueles que acreditam na Trindade. Então, o resumo bíblico sobre a Trindade: há um só Deus. Há três diferentes pessoas da Trindade, as três diferentes pessoas da Trindade são um. Uma não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas em essência. Vou colocar aqui, destacar aqui, mas em essência. E a sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é um só ser. Deus é um só ser. Nós encontramos em todas essas passagens bíblicas aqui, que você pode com muita calma, tá? Você pode com muita calma estar procurando em todas elas, e você vai encontrar esta verdade bíblica, que Deus, ele está ali em unidade, né? Mas três pessoas nos seus propósitos eternos, nos seus propósitos divinos, e tem a mesma essência, mas não deixa de ser um único Deus. Não deixa de ser um único Deus. Nós encontramos diversas passagens. Nós encontramos diversas passagens bíblicas que nos mostram a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenho certeza que você já leu ali a hora do batismo, que Jesus sai das águas, que o Pai está no céu falando, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e o Filho, né, o Verbo que se fez carne ali na terra. E há esta interação, essa harmonia entre eles, né? Deus é três pessoas. O fato de ser Deus três pessoas significa que o Pai não é o Filho. São pessoas distintas. Significa também que o Pai não é o Espírito Santo, mas são pessoas distintas. Por quê? Porque existe um segmento teológico que afirma que diz Deus é um só, não existe esse negócio de trindade, mas Deus é um só, que se manifesta de três formas diferentes. Não sei se você já se deparou com esse tipo de ensino, mas existe esse ensino na nossa atualidade, nos nossos dias de hoje. Existe esse ensino dizendo, não, Deus é um só, mas que ele se manifesta ao período que ele se manifestou como Pai na criação, né? Na chamada de Abraão, na chamada de Noé, na chamada de Abraão, na chamada de Isaac, de José, Jacó, e aí vai, né? Na chamada dos profetas. E quando ele queria se manifestar como o Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, né, nos mostrando que exatamente a forma como Deus se manifestava. E Deus se manifestou através do ser humano, através do seu filho, ou do filho, na mentalidade desse segmento, né, que Deus é o Filho, né, e que depois, por fim, ele se manifesta através do seu Espírito, ou é o Espírito Santo. Esta é a mentalidade desse segmento, dizendo que é um único Deus, mas que esse Deus se manifesta como Deus, como o Espírito Santo e como o Filho, ou como Deus, como Filho e, por fim, agora na atuação da igreja, como o Espírito Santo. Mas nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, que não é desta forma.
A Bíblia Sagrada não dá respaldo, não tem embasamento bíblico para isso. Nós somos cansados de ver atuações de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Nós estamos, várias passagens da Bíblia Sagrada nos mostram isso, que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus, o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Pai, nem o Filho é o Pai, nem o Filho é o Espírito Santo, né? É um negócio meio bagunçado, né? Mas é exatamente assim. Aqui tem algumas passagens bíblicas aqui, ó. Opa, saiu do lugar aqui. Aqui, né? Aqui tem algumas passagens, né, que você pode procurar com muita calma e você vai ver exatamente esta verdade. Você vai ver exatamente esta verdade. O Pai está presente, o Filho está presente, o Espírito Santo está presente. Até nas bênçãos apostólicas, né? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A forma batismal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É a forma como que a Bíblia Sagrada nos orienta, como ordenança acerca do batismo. E nós vemos diversas passagens das manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade, ela é algo misterioso e algo magnífico dentro da Bíblia Sagrada e que nós temos que estudar sobre ela e nos aprofundar um pouco mais sobre ela. Cada pessoa é plenamente Deus. Na sua essência, cada pessoa é plenamente Deus. Além do fato de serem as três pessoas distintas, as Escrituras também dão farto testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus, né? Na sua essência, nos seus atributos, são atributos. Lembra dos atributos que nós estudamos no slide anterior? Se eu não me engano, acho que foi na aula anterior, né? Nós estudamos sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, né? Os atributos comuns, os naturais e os atributos especiais da parte de Deus, aqueles que ele compartilha, aqueles que ele não compartilha, porque ele é Deus. Então, todas essas três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possuem atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Esses atributos tornam-os Deus, né? Ou seja, Deus. Nós não adoramos três deuses, nós adoramos um Deus só que subsiste em três pessoas, tá bom? Então, nós encontramos aqui, exatamente aqui, ó, passagens que estão relacionadas a esta verdade bíblica. Nós encontramos exatamente nestas passagens esta verdade bíblica. Ou seja, em essência, cada um destas pessoas é plenamente Deus. Tem uma passagem bíblica muito interessante que está lá em Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se eu destaquei aqui. Em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui se tem aqui. Aqui também não tem. Eu acho que eu esqueci de destacar em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira, lembra dessa passagem? Quando Ananias e Safira vão entregar uma certa quantia aos pés dos apóstolos, porque todos estavam vendendo as suas propriedades e de livre e espontânea vontade iam lá e dava aos pés dos apóstolos para serem distribuídos para as necessidades dos pobres, das viúvas, dos necessitados. E Ananias e Safira mentem, dizendo que tinha vendido a propriedade por tal valor, e sendo que não tinham vendido a propriedade. E eles acabam, no final das contas, eles acabam sendo mortos instantaneamente ali,
E algo que Pedro fala, Pedro diz assim: não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Ou seja, o contexto nos fala sobre o Espírito Santo. Ou seja, Pedro reconhece na pessoa do Espírito Santo, a divindade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, possui os seus atributos como a divindade possui. Então, nós vemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não é que são três deuses, mas é um Deus só, na sua essência, que participam desses atributos divinos que os classificam como divindade. Então, tem essa passagem que eu gosto muito, de que o próprio Pedro, né, o próprio discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, Pedroca, sempre falando, né, e fala claramente no texto que não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Então, a mentalidade da igreja primitiva era exatamente voltado à questão do que o Espírito Santo é Deus, né? E uma outra passagem, será que eu coloquei aqui também? Eu acho que eu acabei, eu passei batido nessa passagem também. Tem aquela passagem que em João, Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 14, ou é o capítulo 15, que Jesus fala sobre que iria enviar um outro consolador. Exatamente. Outro consolador. Essa palavra outro, Jesus usa essa palavra outro. Na língua grega, esta palavra é allos. Allos. Isso, com dois L. Allos. Essa expressão significa outro da mesma espécie. Outro da mesma essência. Ou seja, Jesus estava dizendo o quê? Que o Espírito Santo viria. E ele não era diferente do Filho. E ele não é diferente do Pai. Por que do Pai? Porque Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Né? Eu e o Pai somos um. E quando Jesus se refere ao Espírito Santo, ele se refere com um outro consolador. Significa que Jesus em si era um tipo de consolador, né, de companheiro, de advogado, de ajudador, e que o Espírito Santo também é o allos paracletos, ou seja, outro consolador. Paracletos, allos paracletos é a expressão grega para outro consolador, ou seja, outro da mesma espécie, outro da mesma maneira, de igualdade. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que ele não era inferior ao Pai e que o Espírito Santo não era inferior ao Filho. Por quê? Porque todos eram de igualdade. Porque senão, Jesus teria usado a expressão héteros. Hétero, ou seja, outro de espécie diferente. Mas Jesus não usou essa expressão. Jesus usou a expressão allos. É exatamente o texto grego está lá. Allos, né? Que significa outro da mesma espécie. Tá bom assim? Eu até esqueci de colocar, mas os irmãos podem colocar aí, fazer essa pequena observação, tá bom? Sobre essas duas características que eu mencionei. A de Pedro, que Pedro chama o Espírito Santo de Deus, e a expressão que Jesus utiliza para se referir ao Espírito Santo, como de igualdade, e dele próprio com igualdade ao Pai. Eu e o Pai somos um. Quando se refere ao Espírito Santo, Jesus se refere a ele como um outro, de igualdade, outro consolador. Allos paracletos, né? Outro consolador, de igualdade. Podemos avançar?
é o costume das aulas ao vivo, né? Podemos avançar? Então, nós vamos avançando aqui, porque a aula de hoje é muito importante. Eu acho que vai render para quase 1h30, mais ou menos, de aula. Tá bom? Então, nós vamos manter firme aqui, prestando bem atenção, para que a gente não perca aí o raciocínio. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a relação entre as três pessoas e o ser de Deus? No credo, o credo de Atanásio, né? Vamos voltar aqui ao credo de Atanásio. O credo de Atanásio diz assim: a fé católica é esta, a fé universal é esta, a fé que é entendida, a fé que é dada por Deus, né? É esta. Não estranhe por o nome católica aqui não, tá, irmãos? Católica tem um significado totalmente diferente do que geralmente a gente costuma ver aqui nos nossos, na nossa sociedade, tá bom? Então, a fé católica, a fé universal é esta, a fé geral é esta, que adoramos um só Deus em trindade, credo de Atanásio, e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância, a essência. Pois existe a pessoa do Pai, outra é a do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Olha lá, a divindade do Pai, a divindade do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Igual é a glória. Ninguém tem mais glória do que o outro. Todos estão de igualdade. Lembra lá? Eu e o Pai somos um. O Espírito Santo, o outro Paracletos, o Alos Paracletos, outro Consolador, outro de igualdade, né? A majestade coeterna, ou seja, ambos, os três possuem a mesma majestade, os mesmos atributos naturais e os especiais, os comunicáveis e os incomunicáveis. Assim como o Pai e o Filho, é também assim o Espírito Santo. Por que isso, irmãos? Por que isto? Porque existem denominações, segmentos teológicos que desmerecem a pessoa do Espírito Santo. Um segmento teológico muito comum é os testemunhas de Jeová, que eles não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa, mas que seja uma substância, que seja uma energia, que seja uma força. Ele até substitui como força ativa de Jeová. E, na realidade, biblicamente falando, nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele age, ele pensa, ele toma decisões, ele se entristece. Não é possível possuir todos esses sentimentos, todas essas ações em tomar decisões. Não é possível uma força, uma energia, a energia que liga essa luz aqui, que os irmãos estão vendo. Essa energia aqui, ela não se entristece. Essa energia aqui, ela não toma decisões sozinha. Essa energia aqui não se alegra, não toma decisões, né? Ou seja, para a mentalidade dos TJ, dos Testemunhos de Jeová, o Espírito de Deus é uma força, uma energia, é uma força ativa que emana de Jeová. Ele não é uma pessoa. Mas, biblicamente, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos exatamente as características da personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Assim como o Pai é uma pessoa, assim como o Filho é uma pessoa, assim também é o Espírito Santo. Também é uma pessoa. Falar sobre a Trindade é sempre maravilhoso. É muito bom. Bom, agora vamos falar aqui sobre alguns erros históricos sobre a Trindade. Lembrando que essa é a nossa última aula sobre teontologia. Se é a nossa última aula, então vamos um pouquinho mais adiante. Vamos falar aqui sobre alguns erros históricos sobre a Trindade, alguns erros históricos sobre a Trindade. Está acabando já a nossa aula, né? Eu acredito que não vai dar 1h30, não. 1h e pouquinho, mais ou menos, né?
podem ver aqui, ó, 82 slides, estamos no 77, já está para finalizar, né? Eu resumi a questão dos erros históricos sobre a Trindade, porque se nós formos estudar a história da Igreja, e principalmente o pensamento apostólico, os pensamentos pós-apostólicos, os pensamentos dos pais da Igreja, nós já vimos aqui o de Atanásio, né? E outros pais da Igreja que surgiram. Se nós formos ver também argumentos contra a Trindade ao longo da história, são inúmeros, inúmeros. Então eu separei aqui os mais comuns para que a gente possa estar um pouco mais familiarizado com as questões da Trindade e os erros históricos sobre a Trindade, tá bom? Então vamos lá. Nós temos os erros históricos chamado modelismo, erros históricos aqui, ó, chamado modelismo. Vou colocar de amarelo aqui. O que ele afirma, né? Meu monitor está aqui, deixa eu só ajeitar aqui o monitor. Isso. O que eles afirmam, né? Eles afirmam assim: afirma que existe uma única pessoa. Afirma que existe só uma única pessoa que se revela a nós de 3 diferentes formas. Lembra que eu falei lá sobre existe segmentos teológicos que acredita que realmente existe uma só pessoa, um só Deus, mas que o Deus, ele se manifesta como Deus, o Pai, o Deus se manifesta como Filho, e o mesmo Deus se manifesta como Espírito Santo. Esse segmento teológico se chama modelismo, né? Ou seja, existe uma única pessoa, mas que se revela de 3 formas diferentes. É o único Deus que se manifesta em 3 formas diferentes. Né? É complicado a gente conseguir conciliar essa ideia, principalmente com aquela passagem do batismo de Jesus, né? Que o Pai fala em cima, o Espírito Santo na mesma hora está descendo e o Filho está embaixo, né? E que o Filho ouve, o Filho vê o Espírito pousando sobre ele, forma corpórea de uma pomba, e o Espírito e o Pai falando lá no céu, né? Este é meu Filho amado em quem me comprazo. E que João o Batista, dá testemunho de que viu isto e sabia que aquele ali era o Cristo, porque foi o sinal que Deus disse para ele que seria o sinal de quem era o Cristo verdadeiro, né? O enviado, o Filho de Deus. Então, foi um sinal que o próprio Deus disse para João: olha, aquele que tu vires o Espírito Santo pousar sobre ele, este é o Cristo. Ou seja, olha, o Pai falando. O Pai fala do Espírito Santo, do seu Espírito, né? E fala do Filho também. Então, como pode ser, né? Então, há evidência clara sobre a distinção das personalidades. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro, que se manifestam harmonicamente de formas diferentes e possuem os seus atributos naturais e os seus atributos especiais, comunicáveis e os não comunicáveis. Temos um outro segmento também chamado arianismo. Vou colocar aqui, ó, de amarelo. Arianismo nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo. Arianismo. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre arianismo, é muito bom, que é o que nós encontramos muito comum hoje em dia, né? O arianismo nega plena divindade do Filho e do Espírito Santo, quase como o gnosticismo, né? O gnosticismo que desmerecem aí a questão do Filho, né? Da encarnação, da divindade, do Filho como Deus, e etc. e tal. Temos também o adocianismo. O adocianismo é a concepção de que Jesus viveu como um homem comum até seu batismo. Ou seja, da sua concepção, do seu nascimento, até o seu batismo, Jesus viveu como homem comum. Viveu como homem comum. Quando Deus o adotou como filho. Quando
o Espírito veio sobre ele, né? Sobre Jesus. Então, a partir daquele momento, ele se tornou filho de Deus. Esse é o adocianismo, quase que adotismo, né? Jesus é um filho adotado, né? Filho adotado é filho por adoção, somos nós, os gentios. Somos filhos de Deus por adoção, né? Nós não somos. Nós sempre estivemos sobre o plano de Deus, mas salvação primeiro vem para os judeus, depois se estendeu aos gentios. Nós fomos injetados aí, né? No plano divino, na videira verdadeira. Então, temos a este aí, o adocismo, né? Que significa o quê? Que Jesus viveu como um homem comum, como qualquer judeu da sua época, até o seu batismo. Depois do seu batismo, Deus o dotou com poderes extraordinários e fez com que ele fosse um semideus, vamos dizer assim, e passou a fazer, adotando ele como filho, e passou a fazer os sinais, os prodígios que estão relatados aí, vinculados à pessoa de Jesus, tá bom? Temos estes aí também. Temos qual? O modelismo, né? Que Deus é um só, mas que se manifestam de 3 formas diferentes. Temos o arianismo, que nega completamente a divindade do Filho e do Espírito Santo, ou seja, não existe esse negócio, né? É um do que existe hoje em dia. Nós encontramos muito nas redes sociais esse tipo aqui, é o arianismo, e principalmente nos YouTubes da vida aí, né? Nós encontramos, mas dificilmente nós vamos encontrar o adocianismo, tá? Isso aqui é mais incomum. Nós temos também o treteísmo, nega que só existe um único Deus, nega que só existe um único Deus. O treteísmo é exatamente, eles não consideram a divindade, não consideram a divindade como única, mas considera como se fosse 3 deuses distintos que existem, né? E que realmente são 3 deuses, não acreditam num único Deus que subsiste em 3 pessoas e que essas pessoas possuem a essência que caracteriza uma divindade. Então, temos o treteísmo, né, que é exatamente esse aqui. Nega que só existe um único Deus e também acredita que existe vários outros deuses, quase como se fosse um panteão cananeu aí, né? Ou seja, vários deuses espalhados, não só a questão da trindade, mas questão de existir outros deuses, existem outros deuses, como a ideia da mitologia grega, né? Que existem vários deuses da mitologia grega, os Zeus, Afrodite, outros deuses, né, que existiam da época, o Hades, né? Que é do inferno, dos mortos, o Deus que cuida das guerras, e existe várias percepção sobre Deus e sobre divindades dentro da mitologia grega. Temos o subordinacionismo. O filho é Deus, mas inferior e subordinado ao Pai. Eles acreditam que, tá bom, o filho é Deus, mas ele é um Deus menor, ele é um Deus pequeno, enquanto o pai é um deusão, né? E o pai é o que manda, como na mitologia grega, até que é um pensamento grego, né? Dentro da mitologia grega, que Zeus é o maior de todos os deuses e todos os demais deuses estão subordinados à autoridade de Zeus, né? Dentro da mitologia grega. Então, para este pensamento, esse segmento doutrinário e teológico, esse pensamento, né, acredita que o filho é Deus, mas é inferior, é subordinado ao pai.
E tem a expressão filioque. O Espírito procede do Pai e do Filho. Esta última aqui, na realidade, até hoje ela é debatida, né? Até hoje ela é debatida. Da onde que o Espírito procede? É do Pai? É do Filho? Pois nós encontramos a expressão o Espírito de Cristo na Bíblia e nós encontramos a expressão o Espírito de Deus. Espera lá, é o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo? Então, esta questão ela é debatida até os dias de hoje, em muitos, né? Não chegou ao pleno conhecimento, ao pleno resultado, a questão da procedência do Espírito Santo. É comum, estão em plena concordância que o Espírito é santo, mas procede da onde? Da santidade do Pai? Da santidade do Filho? Né? Então, esse debate sempre houve ao longo da história. Né? João 14, 26 nos diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. João 15, 26 nos diz, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, né? Que dele procede, se dará testemunho de mim. Em outras passagens, nós encontramos expressões, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? Então, há sempre este debate. Eu deixei esse daqui por último, né, para mostrar aos irmãos que até hoje ainda não chegaram a um consenso em saber da onde que procede o Espírito Santo. O importante para nós é que ele é o nosso advogado, o nosso consolador. Ele é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Que ele é o que nos consola, nos ajuda, nos fortalece. Ele quem está conosco. Ele é o representante legal de Cristo, em igualdade ao Pai, em igualdade ao Filho, é o Espírito Santo. Os três são um, que subsiste eternamente. Eu quero deixar aqui, para nós finalizarmos, uma expressão da Trindade, mencionada pela querida dos adventistas do sétimo dia. Não sou muito fã da Ellen White, não. Tá? Mas existem verdades que merecem ser destacadas, né? E esta é uma delas, dentro da Ellen White, de um livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 297. A expressão dela é esta: esse problema não nos foi dado a resolver. Mente humana alguma pode compreender Deus. Que o homem finito alguém tente interpretá-lo. Aqui, o silêncio é eloquência. O onisciente está acima da discussão. Sobre a Trindade, realmente é um mistério e realmente é algo tão profundo que a mente humana, nós aqui na Terra, com corpo corruptível, com a mente limitada, não conseguimos compreender plenamente sobre o mistério da Trindade. Isso nos será revelado na eternidade, apenas quando tivermos com o nosso corpo glorificado, semelhantes ao corpo de Cristo. Aí sim compreenderemos os mistérios de Deus plenamente, porque estaremos no auge, no âmago, no auge da transformação gloriosa da nossa vida. Então, fica destacado exatamente esta menção de Ellen White. Não sou fã, repito, não sou fã de Ellen White, mas esta verdade aqui, esta verdade,
precisa ser destacada, né? O onisciente, que é Deus, né? E as coisas de Deus, a eternidade de Deus, está acima de qualquer discussão. Ou seja, a mente humana é limitada para compreender a infinitude da mente de Deus. Tá bom, queridos? Foi um prazer muito grande poder lecionar para você este módulo sobre a doutrina de Deus, teontologia. Espero que você pesquise mais sobre teontologia, pesquise mais sobre a doutrina de Deus. Posso recomendar algum livro para o seu estudo. Eu tenho certeza que você vai poder aprender muito mais, tá bom? Então, lembrando que nós temos avaliação, tá bom? Após você terminar de estudar as outras três aulas, lembre-se de assistir esta aula, está terminando, né, de assistir, e lembre-se de fazer a avaliação. Tem a avaliação, tá bom? Acesse a sala lá do professor, lá na plataforma Google Classroom, tá bom? Acesse lá para que você faça a prova de teontologia que estará liberada para você fazer já esta semana, tá bom? Então, não deixe de responder as provas, responda todas as avaliações, porque o aluno só receberá o certificado do curso com todas as avaliações feitas e com, no mínimo, média de 70. Se esforce, estude, pergunte. Se tiver dúvidas, pergunta. Nós temos contato aqui, ó. Nós temos contato direto, nós estamos no grupo, né? O grupo VIP do WhatsApp, para que você possa interagir com o professor. Lembrando que a prova é de alternativas, tá bom? Que é de caráter obrigatório a resposta de todas as perguntas, porque senão você não consegue enviar a prova, tá? Não esquecendo de colocar o seu e-mail e o seu nome, tá bom? E só existe uma resposta correta, tá ok? Então, Deus te abençoe. Eu quero aqui agradecer por poder estar aqui com você, por mais esta disciplina concluída, tá bom? E nós iremos estudar a nossa próxima disciplina. Estarei divulgando lá no grupo a nossa próxima disciplina e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais da palavra de Deus, tá bom? Não esquece de colocar em dias a sua mensalidade, que o aluno estuda, o aluno paga e estuda. O aluno paga e estuda. Não é fácil produzir material, porque esse material que nós estamos distribuindo para vocês são materiais que eu elaboro, não é material já feito, não. Não é material já feito. Feito já está sendo. As próximas turmas que virão, né, estarão pegando material já feito. Mas vocês estão tendo material de primeiríssima, de primeira. Ou seja, nós estamos elaborando todos os slides que os irmãos viram, todas as outras disciplinas, todos os slides são de elaboração na semana, tá bom? Então, o valor é praticamente um valor insignificante perto da grandeza do conteúdo do curso, R$ 25, tá bom? E eu tenho certeza que você será muito abençoado, tá bom? Então, nos vemos na próxima disciplina, nos vemos na próxima aula, até semana que vem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais. Shalom, Adonai, Hulei, Traot. A paz do Senhor e até breve.